Bem-vindos ao canal Berça Véia das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro e estamos no programa Psicologia e Graça. Já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Nós estamos na terceira aula do módulo Consciência de Si. As outras aulas estão disponíveis aqui no nosso canal e o material de apoio está disponível no WhatsApp Psicologia e Graça. Nós fizemos menção da última aula sobre o que é TRE. Falamos um pouco sobre como ver a realidade de uma outra forma, como olhar a vida de uma outra forma. Até mesmo como se relacionar com as dores inerentes à própria vida. Então falamos sobre o TRE, Terapia da Razão sobre a Emoção. E falamos que ele tem 3 níveis, 3 etapas. A etapa do parar, do silenciar e do analisar. Então você vai lá na última aula, nós falamos sobre isso. Parar, silenciar e analisar. Então, o TRE me faz ter uma experiência com a realidade. Diferentemente de quando a gente vive somente à mercê das nossas emoções, mas agora o TRE, a terapia da razão sobre a emoção, me faz ver a realidade com a razão. Não somente com as minhas emoções, que muitas das vezes me deixa perdida, que me emburrece, mas agora eu começo a refletir sobre tudo o que está me acontecendo. E nesse contexto de me debruçar um pouco mais profundo sobre a realidade e não ficar presa na aparência dos fatos, mas de fato querer fundura nessa realidade, é para aqueles que estão comprometidos, hein? Então, nós temos a definição de experiência. Posso falar para você a definição de experiência? Talvez vai aparecer para você a definição. Experiência é todo conhecimento ou aprendizado obtido através de uma vivência. Vou repetir para você. Olha, qual é a definição de experiência? É todo conhecimento ou aprendizado obtido através de uma vivência. O que acontece é que nós estamos tão acelerados que as vivências vão passando por nós e nós não nos debruçamos sobre ela. O conceito de experiência traz para nós uma outra realidade. Aquela realidade que eu disse para vocês de fundura, de profundidade. Agora sim, eu quero ter conhecimento, eu quero ter um aprendizado diante daquilo que eu estou vivendo. É outra questão, é outra forma de ver a realidade. É uma forma de ver a realidade muito mais comprometida comigo mesmo e com Deus. E nós saímos e quebramos aquele movimento que a cultura patológica nos coloca de sempre estar acusando, de sempre estar olhando os erros alheios. Mas agora eu estou comprometido comigo e comprometido com Deus. Isso faz toda a diferença. Então, bota aí no seu caderninho. Agora eu quero sair da aparência dos fatos. Eu agora quero fundura. O TRE nos traz essa novidade, onde eu posso agora olhar a vida e olhar até as dores. Eu não sei qual é a forma, como você se relaciona com tudo isso que vem te acontecendo, que na verdade promove tantos pensamentos e tantos sentimentos dentro de você. Porém, a partir de hoje, você tem uma nova forma de ver isso. A nossa live, a última live de aprofundamento, falou um pouco sobre cada momento do TRE. O momento do parar, o momento do silenciar e o momento do analisar. Esse analisar requer fundura, onde eu começo a perceber aquilo que até não foi dito, avaliar até mesmo as minhas próprias necessidades, avaliar aquilo que o outro está dizendo nas entrelinhas e não ficar preso somente naquilo que é aparente, como nós acabamos de dizer. Deixa eu falar uma coisa para você importante que está lá na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 16. Ela diz assim: quando um homem se descuida de procurar a verdade e o bem, ele cai num hábito do pecado. Veja só, quando o homem ele se descuida de procurar a verdade e o bem,
ele cai no hábito do pecado e a consciência fica obcecada. Então, quando nós começamos a perceber que a nossa consciência está obcecada, como assim? Somente vendo a vida através de uma forma. Talvez temos pensamentos muito absolutos nos quais julgamos as pessoas. Sabe aquela teimosia de somente ver a vida de uma forma? Ou até mesmo resistir à mudança. Talvez a vida está te chamando à mudança de tantas formas, mas ainda estamos resistindo mudar, talvez até mesmo por conta do nosso orgulho. E quando a Constituição Gaudium et Spes, que é provida do Concílio Vaticano II, ela diz para nós que se nós começamos a descuidar de procurar o bem e a verdade, a nossa consciência vai ficando obcecada. Então, há um hábito do pecado, há um hábito de um pensamento ruim que vai cristalizando, sabe? Cristalizando uma forma distorcida de julgar o mundo e o outro. E hoje é necessário quebrar. Quebrar o quê, Luciana? Quebrar, substituir. Esse é o melhor verbo. Substituir os velhos padrões de defesa, recuo ou ataque diante dos julgamentos. Eu preciso substituir, eu preciso querer a mudança para que eu não fique condicionada às velhas experiências ou aquilo que o meu sentimento diz na hora diante de uma reação, diante de uma situação. Então, eu hoje estou provocando você a mergulhar no TRE, porque o TRE vai começar a analisar a realidade de uma outra forma. Então, Luciana, quando você poderia me perguntar? Quando eu começo a realizar, parar, silenciar e analisar, eu estou agora aprendendo a fazer um bom uso da minha liberdade? Sim, é exatamente isso. Antes, talvez, você somente estava num automatismo. Você somente estava naquele movimento de ação e reação, e você não conseguia ter outras posturas diante da vida. A partir do TRE é um momento em que você tem de sair da sua vitimação, de sair da sua ilusão e começar agora a exercer bem o dom da liberdade. Diz em Gálatas 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então é exatamente nesse momento em que você começa a se questionar: será que eu estou pensando certo? Será que eu não estou julgando errado? Eu preciso parar e olhar para mim. Nós falamos na última aula, eu preciso ser responsável por aquilo que eu sinto, né? Não ficar acusando as pessoas como se elas devessem coisas para mim. Eu preciso ser responsável pela minha existência. Viktor Frankl nos ajuda nessa conversa quando ele fala de liberdade. Viktor Frankl nos ajuda nessa conversa quando ele fala de liberdade. E ele diz assim: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Ou seja, existe o estímulo externo e existe a sua reação. Entre o estímulo e a sua reação existe o seu poder de escolha. Ali está o seu poder de decidir o que responder e como responder. E quando você sai do seu automatismo, quando você está comprometido em destruir e substituir os velhos padrões, aqueles padrões que na verdade te causam cada vez mais angústia ou até mesmo reclamação, quando você está comprometido com isso, é nesse espaço, ou seja, entre o estímulo e a tua reação. Ali há um espaço de escolha. Ali é liberdade. Então, talvez nós estamos fazendo mau uso da nossa liberdade. O catecismo também nos ajuda quando ele fala que liberdade é o poder. Catecismo, item 1731. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade. Uma força de crescimento e amadurecimento na verdade. Então eu começo a entender que cada decisão que eu tomo acertadamente, não a partir daquilo somente que eu sinto, mas aquilo que agora eu vou captar na minha razão de uma outra forma. Isso me faz cada vez mais ser livre.
Por quê? Porque eu estou me posicionando de uma outra maneira perante as situações. Esse é o grande convite também desse momento, dessa aula. Uma nova postura, um novo jeito de ser, um novo jeito de olhar para as coisas que estão te acontecendo. Talvez nós estamos com a lupa, né, gente? A gente falou na última live que talvez a gente está com a lupa no erro das pessoas. E isso tanto nos deixa preso. Então, nós falamos até na última live, eu posso recordar algumas coisas com vocês, que no terceiro momento do TRE, que é a hora que eu analiso aquela situação de uma outra forma, nós temos, a gente consegue levar em consideração tanta coisa, né? Antes da gente responder, e talvez você pode falar assim, Luciana, não responder, talvez te demorar em responder, talvez não é uma passividade. Não, não é uma passividade. Agora é o momento de reflexão. E isso é a acolhida da graça. Acolher a graça é se debruçar sobre a realidade e perceber como que eu posso agir da melhor forma perante a verdade. Então, nós falamos até na última live, algo que eu preciso recordar com você aqui, que, por exemplo, quando eu me dou tempo de pensar sobre as coisas que estão me acontecendo, eu percebo a batalha espiritual que eu estou vivendo. Eu percebo que eu não posso mais continuar respondendo o mal com o mal. Eu começo a perceber o quanto eu estou com a lupa no erro das pessoas, estou refém disso. Eu percebo que eu não estou nem um pouco atenta à necessidade do outro. Eu estou muito presa naquele comportamento arrogante, ignorante, eu não consigo olhar por trás, nas entrelinhas. Olha quanta coisa que nós podemos levar em consideração diante desse momento que você faz uma pausa e antes de reagir você começa a ter outros critérios que te deixam um pouco mais aliviados. E você começa a perceber que a realidade não é aquele boom do sentimento que você sentiu naquela hora, certo? Então, vamos continuar. Juntamente com liberdade, o catecismo também coloca um outro conceito, o conceito chamado responsabilidade. Então, a liberdade, ela vem juntinho, ela vem paralelo à responsabilidade. Viktor Frankl também fala muito exatamente sobre esses dois conceitos, liberdade e responsabilidade. Por que eu estou falando de responsabilidade com você hoje, né? E até nessa geração é necessária uma educação para a responsabilidade. Nós falamos até nas aulas anteriores e falei agora também nessa aula sobre o descompromisso que eu tenho sobre a minha existência, né? Principalmente quando eu não quero olhar a verdade, seguir a verdade, procurar a verdade. Eu fico dentro dos meus achismos, aquilo que eu acho ser. E o ser humano fica muito descomprometido com ele mesmo e com Deus. E nisso não há responsabilidade. Então, a responsabilidade é olhar para a realidade e dizer, eu preciso responder de uma forma agora mais madura a tudo isso que está me acontecendo. Eu não posso mais ser aquela criança que birrenta, que quando alguma coisa não acontece, acontece de uma forma diferente daquilo que eu pensei, eu faço uma birra e mais uma vez estou ali diante dos meus filhos, diante da minha esposa, diante do meu marido, fazendo uma birra e reagindo como uma criancinha. Não posso mais fazer isso. Então, essa aula de hoje também é uma provocação para a gente sair desse lugar de infantilidade, sabe? E começar a ver a vida de uma forma real, da forma madura, adulta. Nós estamos falando sobre isso. Por quê? Porque talvez você fique naquele si, né? Se minha vida fosse assim, se minha vida fosse daquele jeito, se eu tivesse feito daquele jeito, e a gente fica preso nas ilusões. Então, hoje, sai da ilusão e vem para a realidade, percebe aquilo que está te acontecendo e assume agora que é um chamado de Deus para você. É um chamado de Deus para você. E Deus já está te dando pistas de como você deve agir. Essa aula, por exemplo, é uma pista. É uma pista de Deus. E se você for dócil à ação de Deus, você vai acolher a graça. Muito bonito quando o Catecismo, no número 1742, ele diz isso. A docilidade da pessoa em perceber as pistas de Deus e acolher a graça. Olha, diz assim, quanto mais dóceis fomos aos impulsos da graça, tanto mais crescem a nossa liberdade íntima e a nossa segurança diante das pressões.
Então, não perde tempo. Perceba que Deus está te dando pistas daquilo que Ele quer. E muitas das vezes nós vamos sabotando essas pistas, né? Vamos sabotando. Deixa eu continuar sobre o TRE, que a gente vai se debruçar e talvez continue na próxima aula, sim. Por quê? O TRE, que é a terapia da razão sobre a emoção, ele nos dá um repertório de habilidades, de linguagem, de comunicação que fortalece a nossa liberdade. Então agora eu consigo olhar a realidade não mais sob só o ponto de vista da minha emoção, daquilo que eu fiquei magoadinho, chateadinho ou com raiva. Não, eu consigo olhar agora a realidade a partir da minha razão, que é aquela faculdade que me coloca com a dignidade de pessoa. Então agora eu preciso reformular a maneira como eu vejo, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu ouço e escuto as pessoas, né? Uma das coisas que eu preciso hoje dizer para você é exatamente isso. Veja, quando nós vamos analisando os movimentos da nossa alma em relação a tudo aquilo que vai acontecendo, nós percebemos que nós não sabemos expressar as nossas necessidades, nós não sabemos expressar os nossos pensamentos, né? Então é muito mais fácil fazer a birra, muito mais fácil é se isolar, muito mais fácil é dizer que o outro não está te entendendo, mas muitas das vezes nós não sabemos expressar de forma assertiva aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Muitas das vezes queremos que a pessoa adivinhe aquilo que nós sentimos, e isso é um absurdo. Da mesma forma acontece quando nós escutamos o outro. Eu vou trazer um termo importante aqui para nós: escutar profundamente. Ao ouvir uma outra pessoa, eu preciso ter uma maturidade de não ficar presa àquilo somente que ela diz com as palavras assim, com as palavras feitas, sabe? Eu preciso querer ir no fundo do coração. Eu preciso desejar ir nas entrelinhas. E para isso, você precisa sair daquele lugar de magoado somente. Você precisa ir para um degrau maior, onde você não quer somente saber o que está certo ou o que está errado. De fato, você quer se unir, de fato, você quer aprender a amar, de fato, você quer se relacionar melhor. Então, para além do certo e do errado, nós estamos querendo nos relacionar melhor. E isso é uma condição para aqueles que hoje estão dentro desse movimento de amadurecimento. Escutar profundamente quer dizer o quê, Luciana? A aparência ela é somente uma casca. Por exemplo, quando alguém diz algo para você e você fica muito chateado, com muita ira, com muita fúria, na verdade, por trás dessa fúria, nós precisamos olhar. O que essa fúria, o que essa raiva está dizendo para mim? O que o outro, talvez num comportamento ignorante, ele também estava dizendo para mim? E eu fiquei somente na aparência dos fatos. Então, meus queridos, olha, isso é uma visão que vai para além do certo e do errado. Nós muitas das vezes queremos usar as nossas verdades para nos colocar acima das pessoas, não é verdade? Nós queremos ter os nossos pensamentos e, na verdade, quase impor isso para as pessoas. E nesse lugar, onde nós estamos falando do TRE, da etapa da análise, eu quero provocar o teu coração a ir além daquilo que você supõe como certo ou como errado, mas sim que o amor impulsione você, impulsione a mim a fazer outros tipos de análise. A análise daquele homem, daquela mulher que está comprometida com o amor. E isso é fundamental aqui neste programa Psicologia e Graça. É fundamental que nós entendamos que o que nos motiva é literalmente responder o nosso chamado e ser um amor, esse instrumento de Deus para as pessoas. Então, nessa aula, eu deixo essa provocação para você. Aquilo que você tem sentido diante daquilo que as coisas, daquilo que a vida tem provocado para você. Pensa em alguma coisa que talvez te desagradou, que te causou raiva, medo, tristeza. E tenha coragem hoje de olhar um pouco para você. Consciência de si, esse é o nosso tema.
e olhar e perceber o que essas emoções estão dizendo sobre você mesmo. E isso é um grande desafio. Eu convido você a fazer esse movimento de análise mais profundo. E aí, na verdade, semana que vem a gente mergulha mais fundo sobre isso, tá bom? Se você achou o conteúdo dessa aula relevante para sua vida, para sua caminhada, se você gostou, olha, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber o aviso de outros vídeos. Aqui na descrição desse vídeo, a gente tem um link que te leva, se você clicar nele, te leva a um grupo do WhatsApp com conteúdo exclusivo de psicologia e graça. Nós temos uma programação exclusiva. Na segunda-feira nós temos os vídeos no YouTube. Na terça-feira nós temos o material teórico escrito para você fazer um caderno de estudo e oração. Quarta-feira nós temos uma live de aprofundamento do tema com perguntas e respostas. Quinta-feira nós temos sugestões de exercícios espirituais e sexta-feira fecha com um vídeo, com um áudio bem bacana, fechando todo o conteúdo da semana belíssimamente. Olha, só para você que vai estar lá nesse WhatsApp, nesse grupo, tá bom? Então vá lá, não perde não, hein? Vai lá. Desde já agradecemos a sua confiança e a sua fidelidade. Muito obrigada. Permaneceremos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.